Pessoal, eu sou o professor Nelson e o nosso tema de hoje é autismo. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma recomendação a todos os educadores. Nunca utilizem a expressão alguém é portador de deficiência. Essa expressão hoje é uma expressão inadequada para alguém que tem deficiência. Então, não utilize nunca essa expressão. O autismo também é conhecido como transtorno do espectro do autismo, TEA. É um tipo de síndrome de comportamento. Então, na prática, ela afeta diretamente o comportamento da pessoa ou da criança. Essa patologia comportamental, ela pode tornar a pessoa incapaz de socializar-se ou comunicar-se de uma forma assim adequada com outras pessoas. E muitas vezes esse tipo de patologia leva a criança ao isolamento. O TEA está dividido em 3 níveis de gravidade: leve, moderado e grave. É claro que, em havendo tratamento, a criança pode mudar de nível aí, quer dizer, ela pode migrar-se de um nível para outro. Depende da forma de tratamento. E de acordo com o Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo dos Estados Unidos, o TEA acomete uma criança em cada 54 nascimentos. Os principais sintomas que aparecem na criança estão relacionados à comunicação e interação social. E ela tem comportamentos e interesses normalmente diferentes das crianças de mesma idade. Essas características, elas aparecem desde cedo no desenvolvimento da criança. Porém, nas bem pequenas, os sintomas são assim, muito sutis, inclusive até imperceptíveis em algumas situações. À medida que a criança vai crescendo, os sintomas se tornam mais aparentes e acabam provocando prejuízo significativo no funcionamento social ou até em outras áreas importantes da vida da pessoa. Normalmente a criança olha nos olhos, segue alguns comandos, imita e brinca. Porém, ela faz tudo com menor quantidade e qualidade que outras crianças de mesma idade. Por isso é importante o fator observação. Essas características também, elas variam bastante de criança para criança, podendo até confundir profissionais que cuidam de crianças, como professores. Portanto, é fundamental que esses profissionais obtenham o máximo de informações para ajudarem na identificação do autismo. As crianças autistas, elas não são incapazes, elas são um pouco diferentes da maioria. E pesquisas científicas mostram hoje que é possível ensinar e moldar comportamentos sociais, motores e de comunicação, inclusive potencializando a capacidade de raciocínio da criança. O tratamento precoce é fundamental para minimizar as consequências dessa patologia. Recomenda-se que uma equipe multidisciplinar e terapias com comprovação científica façam assim um acompanhamento do desenvolvimento da criança. O diagnóstico, ele deve ser balizado principalmente em observação comportamental e deve ser feito por um médico especialista, psiquiatra ou neurologista infantil e uma equipe de profissionais também, uma equipe especializada, né? A criança precisa de mais estímulos para olhar e atender chamados. As principais características da criança com autismo são as seguintes:
ela tende a não olhar quando a chamamos pelo nome. E a criança pode ser agitada ou passiva demais, acostuma levar tudo à boca, pode não gostar de toques e abraços. E o bebê, por exemplo, ele vai no colo de qualquer pessoa, conhecendo a pessoa ou não. Então acaba sendo um pouco diferente das crianças que não são autistas. A criança com autismo, ela parece um bebê sério, sorri pouco e compartilha pouco os objetos que estão à sua disposição. Não acostuma apontar para algumas coisas, não brinca de faz de conta, mostra pouco as coisas legais aos seus cuidadores, aos seus professores. Então ela não acostuma pegar alguma coisa e ficar mostrando demais ou ficar mostrando bastante para os seus cuidadores. Ela tem também dificuldade para imitar e tem um grande déficit de interesses sociais. Preferem brincar sozinhas, podem ter regressão de fala e de comportamentos que faziam e param de fazer. Então às vezes elas regridem, gostam de coisas brilhantes ou que fazem movimentos repetitivos, como um ventilador rodando. As crianças também com autismo, ela não faz frases funcionais com 2 palavras aos 24 meses. Quer dizer, aquelas frases com objetivo de comunicação. Então, as crianças autistas também podem apresentar movimentos estereotipados e repetitivos. Por exemplo, ficar correndo de um lado para outro sem objetivo, abanar as mãos, dar gritinhos, pular e rodar sem assim um sentido algum. Outro caso também que acontece com as crianças autistas é a falta de reciprocidade social. Ela ignora quando outras pessoas se aproximam dela. Então é uma característica dela própria. Pessoal, nós estamos chegando ao final desse vídeo e eu recomendo a vocês o seguinte: aproveite, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe esse vídeo. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. No próximo vídeo falaremos sobre os principais direitos do autista, tá bom? Obrigado por tudo então.